Resolução gratuita e comentada das questões de física da Academia da Força Aérea Brasileira, biênio 2016-2017, parte 3. No final, se você achou que foi útil ou se gostou, inscreva-se e comente ofisicovestibular.com.br. Agradece. Questão 6 versa sobre termologia. Em um laboratório de física, é proposta uma experiência onde os alunos deverão construir um termômetro, o qual deverá ser constituído de um bulbo, esse daqui é o bulbo aqui, ó. Um tubo muito fino e uniforme, ambos de vidro, esse é o tubo fino e uniforme de vidro, então o bulbo é de vidro e o tubo também é de vidro. Além de álcool colorido conforme a figura. Então eu coloquei aqui o álcool colorido, tá? O bulbo, só o bulbo, hein, tem capacidade de 2 centímetros cúbicos. Então quando ele está totalmente preenchido aqui, tá? O volume dele é de 2 centímetros cúbicos, só do bulbo. Hein? E o tubo tem área de seção transversal, 1 vezes 10 a menos 2 graus Celsius. 1 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados, 1 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados, e comprimento 25 centímetros. Então, esse daqui é o tubo, tá? Então, a seção transversal dele, a grossura dele, a espessura, é 1 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. E a altura dele daqui até aqui, tá marcado aqui, o H, tá? Era de 25 centímetros. No momento da experiência, o laboratório tem temperatura de 30 graus Celsius. E o bulbo, só o bulbo, é totalmente preenchido com álcool até a base do tubo. Então tá aqui, ó, só o bulbo, tá? Então ele tá totalmente preenchido com álcool. Isso no início, quando a temperatura é 30 graus Celsius. E que o coeficiente de hidratação do vidro é desprezível quando comparado o do álcool. Então você vai esquecer a hidratação do vidro, porque ele falou que era desprezível, tá? E o coeficiente de hidratação do álcool ele deu, é 11 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação do álcool é 11 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e o coeficiente de dilatação do vidro utilizado é desprezível quando comparado ao do álcool. Aí ele quer o quê? Ele quer a altura H em centímetros atingida pelo líquido no tubo. Quando? Quando o termômetro estiver numa experiência a 80 graus Celsius. Então, quando a temperatura passou de 30 graus Celsius para 80 graus Celsius, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Já que o enunciado afirma que o coeficiente de dilatação do vidro utilizado é desprezível comparado ao do álcool, então a gente vai esquecer a dilatação do vidro. Então a gente deve levar em conta apenas a dilatação do álcool, e esse álcool, pelo enunciado, ele tem coeficiente de dilatação volumétrica gama igual a 11 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e o volume inicial dele é só do bulbo, porque no início o enunciado falou que só o bulbo está cheio. Então esse volume inicial é de 2 centímetros cúbicos, que é o volume do bulbo, só do bulbo. Pois ele é totalmente preenchido com álcool até a base do tubo. A variação de temperatura, o enunciado forneceu, passou de 30 para 80. Então 80 menos 30, que é 50 graus Celsius. Substituindo esses valores na expressão da dilatação volumétrica, ΔV é V0 gama delta θ, tá? Então, o V0 é 2, o gama é 11 vezes 10 a menos 4, a variação de temperatura é 50. Então, ΔV, a variação de volume, de quanto aumentou o volume do álcool dentro do bulbo, é 1.100 vezes 10 a menos 4, que vai ser 0,11 centímetros cúbicos. Então, aquele volume inicial de 2 centímetros cúbicos, quando aquecido de 30 para 80, ele sofreu um aumento na dilatação de 0,11 centímetro cúbico. Mas acontece que o tubo, ele é um cilindro, tá? O volume do cilindro, ele é ΔV, né? Que é esse ΔV aqui, de quanto foi dilatado. O que foi dilatado é que preencheu o tubo, tá?
ΔV é a área da base vezes a altura, volume do cilindro. Então, a área da base é 1 vezes 10 a menos 2, foi fornecido pelo enunciado, e a altura é H. Então, o volume de líquido dilatado que preenche esse volume até a altura H vai ser de quanto? Vai ser ΔV, que é esse 0,11 centímetros cúbicos, é de quanto dilatou o álcool, vai ser 1 vezes 10 a menos 2, que é a área da base, vezes a altura. 0,11 vai ser 0,01H, o H vai ser 0,11 por 0,01, o H vai dar 11 centímetros. Então, nas condições do exercício, quando só o tubo, o bulbo tinha 2 centímetros cúbicos, quando ele foi aquecido de 30 para 80, esse álcool expandiu e subiu até uma altura de 11 centímetros, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Sétima questão, Academia da Força Aérea Brasileira, biênio 2016-2017. Versa sobre termodinâmica. Um sistema termodinâmico constituído por N mols de um gás perfeito monoatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA, conforme representada no diagrama ao lado. Olha o diagrama aqui, no eixo vertical você tem a pressão em 10 a quinta Newton por metro quadrado, está no sistema internacional, e aqui o volume em litros. Esse ciclo é representado no A, B, C, D, A. De acordo com o apresentado, pode-se afirmar que A. O trabalho em cada ciclo é de 800 joules e é realizado pelo sistema. B. O sistema termodinâmico não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica, uma vez que o mesmo está orientado no sentido anti-horário. Está mesmo. C. A energia interna do sistema é máxima no ponto D, mínima no ponto B. Então, ela é máxima no D e mínima no ponto B. A energia interna do sistema, hein? D. Em cada ciclo, o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Aqui vai uma breve teoria sobre uma transformação cíclica. Se você não domina o assunto, preste bastante atenção. A transformação cíclica consiste numa série de transformações gasosas na qual o estado inicial coincide com o estado final. O estado inicial coincide com o estado final, com o gás retornando à mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura iniciais. Aqui eu coloquei 4 transformações para você entender todas cíclicas. PV, todas elas é diagrama PV. Essa daqui, ó, tem 4 transformações. A para B, B para C, C para D, D para A. Essa daqui tem 2, de A para B, de B para A. Essa daqui tem 4, de A para B, B para C, C para D, D para A. Essa aqui tem 3, de A para B, de B para C, C para A. Toda transformação cíclica deve obedecer às seguintes condições. Muita atenção agora, hein? Primeira, como a temperatura final e inicial são coincidentes, tá? Ela sai do ponto A, retorna sempre ao mesmo ponto A, a temperatura inicial é igual à final. E que sempre que a temperatura não varia, a energia interna também continua a mesma. Então, a variação de energia interna é nula. Não tem variação de energia interna, o ΔU é zero. Isso já anula uma das alternativas. ΔU, que é a variação de energia interna, segundo a lei termodinâmica, é a quantidade de calor que ele cede ou recebe para o meio, para o ambiente, menos o trabalho realizado. Mas acontece que na cíclica o ΔU é zero. Então, ΔU vai ser Q menos o trabalho. Então, a quantidade de calor é igual ao próprio trabalho. Então, a quantidade de calor trocada com o meio externo, que ele cede ou recebe do meio externo, é igual ao trabalho realizado na transformação. Então, toda cíclica acontece isso. E em toda transformação cíclica, isso é importante, que vai ajudar a resolver o exercício. Em toda transformação cíclica, representada no diagrama pressão-volume, o trabalho realizado é fornecido pela área do ciclo. Então, basta você achar a área do ciclo, que você está achando automaticamente o módulo do trabalho realizado. Como já vimos anteriormente, se você achar a área do ciclo, você está achando o trabalho realizado em módulo. Observe bem aqui agora.
Se o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho é positivo. Então, se ele é realizado no sentido horário, olha aqui, ó, o trabalho é positivo. É realizado pelo sistema. Nesse caso, guarda bem, o gás recebe calor do meio ambiente. Se o ciclo é realizado no sentido anti-horário, esse é o anti-horário, o trabalho é negativo. Ele libera calor para o meio ambiente, o gás libera calor para o meio ambiente. Então, positivo, ele ganha calor no meio ambiente, negativo, ele cede calor para o meio ambiente. No caso do exercício, pelas informações acima, as afirmativas A, B e C estão erradas. A correta é a D, pois o trabalho é fornecido em módulo pela área, e você deve lembrar que 1 litro ocupa um volume de 1 decímetro cúbico, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. Está aqui, ó. Nós vamos achar a área desse retângulo aqui. Então, o trabalho realizado pela área do retângulo, o trabalho ABCD, é a área achurada do retângulo, é base vezes altura. A base é 6 menos 2 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 está aqui, tá? E vezes a altura, que é 3 menos 1, vezes 10 a quinta. Esse 10 a quinta está aqui. De qualquer maneira, o trabalho realizado no trecho ABCD, ele vale 8 vezes 10 a segunda, que é 800 joules. Como o sentido do ciclo é anti-horário, esse trabalho é negativo. O gás cede calor para o meio ambiente, e a alternativa correta é a alternativa D de dado. Oitava questão, movimento harmônico simples dinâmica. Uma partícula de massa M, pode ser colocada a oscilar em 4 experimentos diferentes, conforme mostra a figura 1 abaixo. Essa é a figura 1, essa é a situação 1, a 2, preste bem atenção, a 3 e a 4. Para apenas duas dessas situações, apenas duas, tem-se o registro do gráfico senoidal da posição da partícula em função do tempo apresentado na figura 2. Então, apenas em duas delas, tá? O movimento obedece a esse gráfico senoidal. Então, aqui você tem a posição da partícula, aqui o tempo, essa é 2. Considere que não exista forças dissipativas, não tem atrito, nos 4 experimentos. Que nos experimentos 2 e 4, as molas sejam ideais, e que as massas oscilem em trajetórias perfeitamente retas. Então, na 1 e na 4, tá? Na 2 e na 4, as molas sejam ideais, nas 2 e na 4, aqui tem mola, elas sejam ideais e a trajetória é reta. Que no experimento 3, o fio conectado à massa a massa M, né, seja ideal e inextensível. Então, aqui, esse fio aqui é ideal. Enquanto ela oscila, o fio é ideal. E que nos experimentos 1 e 3, a massa descreve uma trajetória que é um arco de circunferência. Então, a trajetória é o arco de circunferência e aqui é o arco de circunferência. Nessas condições, os experimentos em que a partícula oscila certamente, com certeza, em movimento harmônico simples, são apenas. Então, são só duas em que ela está executando com certeza movimento harmônico simples, e aqui estão as alternativas. Movimento harmônico simples, o MHS. Nós podemos generalizar o MHS como a projeção ortogonal de um movimento circular uniforme sobre uma reta. Então, você vai projetar um movimento sobre uma reta. Assim, nas figuras 1 e 3, apenas suas projeções ortogonais poderiam ser consideradas um MHS, mas os próprios movimentos mostrados na figura não podem ser o MHS. O MHS do sistema massa-mola, tá? Então, tem uma massa presa numa mola. Sistema massa-mola. Um corpo de massa M realiza MHS quando sobre uma trajetória retilínea, tá vendo? Trajetória reta, ele oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio O, sobre a ação de uma força aplicada pela mola, força restauradora, força elástica, que é sempre dirigida por O. Essa força é a força elástica fornecida pela expressão força elástica é menos kx, é a lei do Hooke. Portanto, sobra quem? A alternativa correta é a D de dado, que a MHS são aquelas duas que tem mola, a 2 e a 4. Alternativa D. Questão 9. Ela versa sobre dinâmica
conservação de quantidade de movimento e ondulatória, efeito Doppler. Duas fontes sonoras 1 e 2 de massas desprezíveis, aqui estão elas, emitem sons respectivamente de frequências F1 570 Hz, F2 390 Hz. Então a 1 emite um som F1 em todas as direções e em todo sentido. E a frequência própria dela está aqui, 570 Hz. E o F2 em todas as direções e todo sentido emite um som de frequência 590 Hz. Elas são colocadas em um sistema em repouso, então está tudo em repouso, guarda bem, constituído por dois blocos A e B, unidos por um fio ideal, esse fio aqui é ideal, inextensível, de tal forma que uma mola também ideal se encontra comprimida entre eles, conforme mostra a figura abaixo. Está aqui o bloco A, tá? A fonte sonora está presa a ele, o B, a fonte sonora presa a ele. Essa mola está comprimida, ela é ideal, e o fio também ideal está prendendo os dois blocos. A fonte sonora 1 está acoplada ao bloco A, esse é o A, e tem massa 2M, guarda bem. E a B e as 2 ao bloco B de massa M. Então a 2 está presa ao bloco B, esse bloco B tem massa M. Um observador estacionário parado, cuidado, hein? Parado em repouso em relação ao solo, dispara um mecanismo que rompe o fio. Então, quando ele disparou o mecanismo que o fio rompe, essa mola se desprende, empurra o B para a esquerda, empurra o B para a direita, empurra o A para a esquerda. Os blocos passam então a se mover separados da mola, com velocidade constante em relação ao solo, sendo que a velocidade do bloco B é de 80 metros por segundo, então o B vai para a direita com 80. Considere que não existe uma força dissipativa, despreze o atrito, que a velocidade do som no local é constante e vale 340 metros por segundo e que o ar está em repouso em relação ao solo. Nessas condições, a razão entre as frequências sonoras percebidas pelo observador devido ao movimento das fontes 2 e 1, respectivamente, é. Então, esse observador ele vai perceber sons emitidos pela fonte F2 com uma certa frequência e sons emitidos pela F1 com outra frequência. Ele quer a razão entre as frequências da 2 pela da 1 e aqui estão as alternativas. Primeiro nós vamos calcular a velocidade com que o bloco A vai para a esquerda, lembrando que o B vai para a direita com uma velocidade de 80. Então nós vamos utilizar a quantidade de movimento do sistema constituído pelos blocos A e B. Então, a quantidade de movimento do sistema antes do rompimento do fio. Nesse caso, os dois blocos estão em repouso, então a velocidade do A como a do B, tudo zero. Então, a quantidade de movimento do sistema antes vai ser a massa do A, a velocidade do A, que é a quantidade de movimento do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B, que é a quantidade de movimento do B. A massa do A é 2m, mas a velocidade antes é zero. E a do B é m, a velocidade é zero. Então, a quantidade de movimento do sistema antes, está tudo parado e a mola comprimida, tá? É zero. Agora, e depois? O que aconteceu? Depois do rompimento do fio, quando o A é empurrado para a esquerda com uma velocidade menos VA e o B para a direita com uma velocidade de 80, nós vamos calcular nessas condições a quantidade de movimento desse sistema depois. Então, QSD é a quantidade de movimento do A, MAVA, mais a quantidade de movimento do B, MBVB, depois. Então, a do A é 2m vezes menos o VA, mais m, que é a do B, vezes mais 80. A quantidade de movimento do sistema depois vai ser menos 2mVA mais 80m. Teorema da conservação da quantidade de movimento. Você pode igualar a quantidade de movimento do sistema antes com a quantidade de movimento do sistema depois. Você vai ter que 0 é igual a 2mVA mais 80m, m com m cancela. VA vai ser 80 por 2. Então, a velocidade com que o A vai para a esquerda depois do rompimento do fio é de 40 metros por segundo. Então, você tem que o B indo para a direita com 80 e o A indo para a esquerda com 40 metros por segundo. Muito bem, agora a gente vai analisar o efeito Doppler, tá? Para o cálculo das frequências percebidas pelo observador, você pode utilizar o efeito Doppler, cuja expressão e regra de sinais estão fornecidas a seguir. A expressão é F aparente é o F real emitido pela fonte com a velocidade do som, aqui é mais ou menos a velocidade do observador,
embaixo a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Esse sinal de mais ou menos do observador e mais ou menos da fonte, tá? Ele obedece a essa regra aqui. Eu coloquei um exemplo prático para você aqui. Então, quanto à velocidade do observador. Então, ela é positiva se ele se aproxima da fonte e ela é negativa se ele se afasta da fonte. Velocidade da fonte. Ela vai ser positiva se a fonte se afasta do observador e negativa se a fonte se aproxima do observador. E se o observador está parado, a velocidade dele é zero. E se a fonte está parada, a velocidade dela é zero. E aqui estão, fonte se aproximando do observador, os sinais. Fonte se afastando do observador, afastando os sinais. Fonte se aproximando do observador, sinais. E aqui, se afastando do observador, sinais. Então, aqui são as regras. Mas o que você precisa decorar mesmo é isso aqui, tá? Que velocidade do observador, positiva se ele se aproxima da fonte, negativa se ele se afasta. Velocidade da fonte, positiva se ela se afasta do observador e negativa se ela se aproxima do observador. Isso que cada um estiver parado, a velocidade do observador e da fonte é nula. Muito bem, o que nós temos agora? Fonte com frequência própria de 390 Hz, essa daqui, ó. Se aproxima do observador com uma velocidade de 80 metros por segundo. Então está aqui o observador parado e ela com velocidade de 80 está se aproximando dele e a frequência própria dela é 390 Hz. Essa velocidade VB é negativa, tá? Porque ela está se aproximando do observador. Sendo V a velocidade do som no ar 340 metros por segundo e o observador em repouso, a velocidade dele é nula. Então, F'B, a frequência que ele vai observar, quando essa fonte está se aproximando dele, é a frequência própria FB, que é 390, velocidade do som 340, e a velocidade do observador é zero. E aqui embaixo, como ela está se aproximando do observador, vai ser a velocidade do som menos a do observador, que vai ser 340 menos 80. Então, a frequência própria é 390, a velocidade do som 340, e aqui a do som menos, que é 340 menos 80. Então, F'B vai dar 510 Hz. Quem eu achei, nós achamos, tá? A frequência que esse observador parado aqui vai receber da fonte que está sendo emitida pelo bloco que está em cima do bloco B. Então, essa frequência que é emitida por 390 Hz pelo B, pela fonte que está presa no B, que vai indo para a direita com a velocidade de 80, faz com que o observador receba aqui uma frequência de 510 Hz bem maior. Lógico que ele recebe mais frente de onda, porque a fonte está se aproximando dele. Agora, fonte com frequência própria, 570 Hz, que é essa daqui, que se afasta do observador com velocidade positiva, que está se afastando agora, mais 40, sendo V a velocidade do som no ar e o observador parado. De novo, F'A, agora é a A, vai ser o FA, a frequência própria da A, que é 570, velocidade dessa daqui, que é 40, desculpa, velocidade do som, que é 340, a velocidade do observador, que está parado, é zero, sobre a velocidade do som 340, agora soma, tá? Porque ela está se afastando. Então, mais a velocidade da fonte. Então, isso aqui vai dar esse número dividido por esse, que também vai dar 510 Hz. O que nós achamos? Achamos a frequência que o observador vai perceber dessa fonte aqui, tá? Que está emitindo um som de 570, mas como ela está se afastando, ele vai receber menos quantidade de onda, então a frequência que ele vai receber vai ser menor, ele vai receber 510 Hz. No caso do nosso exercício, ele pede a razão, F'B sobre F'A. Ele quer a frequência dessa fonte, percebida pelo observador, dividida pela frequência dessa, percebida pelo observador. Como ele observa 510 por 510, então a razão que ele está pedindo é 1, e a alternativa correta é a alternativa A.